Deus, Pai de infinita misericórdia e bondade, Jesus, querido amigo e mestre, mais uma vez agradecemos a oportunidade que estamos tendo de nos reunirmos em seu nome e em nome de Deus Todo-Poderoso, para estudarmos, aprendermos um pouco mais da tua doutrina, a doutrina dos Espíritos, que os nossos irmãos da pátria espiritual, trabalhadores desta casa, tão querida e amada, possam mais uma vez nos envolver, nos intuir, nos ajudar, para que possamos compreender e principalmente absorver os ensinamentos que, sem dúvida, nos serão passados na tarde de hoje. Obrigado, mestre querido, que assim seja em seu nome e em nome de Deus Todo-Poderoso. Que assim seja. Sueli. Uma boa tarde a todos nós, que a gente aproveite mais uma tarde de terça. Depois, chega no fim do ano, a gente conta quantas terças, né? A gente teve chance. Dá um medo isso. Porque, segundo os Espíritos, 10 minutos de evangelho é o suficiente para a gente ter um aprendizado praticamente completo, olha só. Porque não é muito, né? Não tem muita coisa. Segundo um monge que foi questionado por um discípulo, que ele queria que o monge resumisse a lei, né? A lei de Deus. Aí, em poucas palavras, só para ele saber se valia a pena, né? Ele estudar, se ele não ia perder muito tempo, né? Aí ele disse para ele: coloque-se numa posição assim, colha um pé e fique só em um. Que antes que você coloque o outro no chão, eu já resumi toda a lei para você. Aí ele falou, eu vou cair. Ele falou assim, ama. Só isso, ama. Aí ele falou, mestre, mas isso? Ele falou, todo o trabalho de todas as religiões, de todas as filosofias, é ensinar o amor. O amor que realmente é importante. Agora, tem que dar uma volta enorme, tem que ter milhares de páginas para a pessoa chegar a essa conclusão. Não é? Agora, pouco antes de eu sair, na hora que eu fui pegar o carro na garagem, tem outros lá também, assim, né? Aí um rapaz muito simpático, que também põe o carro lá, aí ele falou assim, pode sair que eu tranco para você. Eu vou colocar o amor em movimento. Achei tão bonito isso que ele falou. Eu li isso hoje e adorei. Vou fazer uma caridade. Caridade é o amor em movimento. Falei, olha, eu já vou usar isso hoje mesmo na minha palestra, que eu também adorei. Né? E realmente é isso. A gente, né, não precisa de tantas coisas, né, para a gente aprender isso. Mas, quer dizer, não deveria precisar, mas a gente ainda precisa. Então, nós estamos aqui, com 5 livros da codificação de Kardec. Kardec codificou o Espiritismo, tem 5 livros. Então, estamos aí com tudo, né? E não estamos nem prós, hein? Nem sei se deveríamos estar, mas pelo menos um pouquinho de conhecimento a gente tem que reunir para mudar um pouco o nosso pensamento, né? Nós estamos ainda naquele capítulo que fala da lembrança da existência corpórea. O que o espírito lembra quando ele sai daqui? E eu fiquei de trazer hoje a tal carta, e eu lembrei, semana passada eu não lembrei, né? Mas dessa vez eu lembrei, porque a conversa sobre isso foi o seguinte, que não só o espírito lembra das existências, né, corpóreas, quando ele vai para a dimensão dos espíritos, quando ele entra na erraticidade, ele lembra da existência dele, principalmente dos fatos que fizeram diferença naquela encarnação, bem como quando a gente está doente, quando a gente está num estado de demência, né, causado por alguma doença ou uma debilidade mental, seja o que for, a gente, quando desligado, né, descolado do corpo ali por conta do sono do corpo físico, a gente também sabe das nossas situações. Se não soubesse, não faria sentido tê-las, né? Se não soubéssemos do nosso estado, não ia adiantar nada, porque como que nós iríamos
né, vencer aquelas dificuldades, resgatar alguma coisa, a gente não lembra, né, do que a gente está passando. Então, trouxemos aqui a carta de um excepcional, de uma criança excepcional, uma criança especial, né, para sua mãe. Ela diz o seguinte, porque às vezes a gente pensa que a criança excepcional, aquela criança que tem um grau, né, de debilidade muito grande, ela não participa, não sabe de nada, é impressão, sabe sim, olha só. Ele diz assim: num raro momento de felicidade, retomei a consciência e por alguns instantes libertei-me do corpo. Aí ele pôde, através de um médium, fazer essa psicografia, né? Livre dos embaraços físicos, pedi a Deus a oportunidade de comunicar-me com você. Sei o quanto sofre ao ver-me no corpo excepcional, onde me abrigo como filho do seu coração. Por isso quis falar-lhe. Saiba, mãezinha querida, que antes de receber-me carinhosamente em seu ventre, eu era um náufrago nos mares espirituais do sofrimento. Você foi a praia que me acolheu, devolvendo-me a segurança. Não pense que eu tivesse morrido ao nascer, teria sido melhor para nós dois. É um engano cruel, pois o que mais me importa é viver. O seu amor é a força que pode prolongar minha vida. O corpo disforme que hoje me sustenta a vida representa para mim um tesouro de bênçãos, onde reeduco meu espírito, aprendendo a valorizar a vida que tantas vezes desprezei. Sei que sofre por eu não poder lhe dar as alegrias de uma criança sadia, porém, reconforta-me saber que, para as mães como você, Deus reserva as alegrias celestiais. Ser mãe é missão natural das mulheres. Ser mãe de alguém como eu é missão que Deus só entrega a mulheres especiais como você. Vou retornar ao corpo, assim como uma ave retorna ao ninho onde se abriga das tempestades. Mas antes, rogo a Deus que lhe abençoe, colocando nesta rogativa a força da gratidão de um filho que tem a felicidade de ter um anjo como mãe. Linda carta, né? Então a gente vê aquela criança, às vezes disforme, né? Aquela criança, eu já contei isso para vocês uma vez, quando eu estava grávida do meu segundo filho, eu já estava com uns 7 meses, mais ou menos. Fomos, eu e algumas pessoas também que moravam fora da cidade, que queriam conhecer a Casa São Vicente de Paulo, nós fomos lá e a freira não queria me deixar entrar numa ala que tinha umas crianças com muitos problemas, porque eu estava grávida. Ela falou: minha filha, você não deve ver isso. Eu falei: por quê? Eu não era ainda, assim, assídua no espiritismo, né? Eu tenho raízes, mas não frequentava, não estudava nem nada. Eu mesmo, se eu tivesse, ia ser até melhor, mas eu não tinha na época. Eu falei: mas irmã, essa criança que está aí, nessa data aí, com esse tempo de quase 8, né? 7 para quase 8 meses, ela está formada. O que ela tiver que ser, ela já é. Não é nada disso, mas você vai ficar impressionada. Eu falei: não vou não, eu quero entrar. E realmente foi o olhar mais lindo que eu já vi na minha vida, foi daquele garotinho, daquele menino. Ele não tinha o corpo, né, assim, total, ele era, tanto que estava amarradinho, ele estava com uma camisolinha, aí amarradinho assim na beirada do berço, tanto para os braços quanto para as pernas, e ela disse que ele não tinha o corpo formado, né, que era só um pedacinho assim de carne. E a cabeça era um pouquinho maior, um cabelo muito preto. Mas o olhar daquela criança foi a coisa mais linda que eu já vi. Parecia que ele falava tudo, era muito amor naquele olhar. Parecia que ele falava tudo que ele queria com aquele olhar. Um olhar lindo, uns cílios virados para cima, né? Um olhar úmido, mas não era de choro, não. Era lindo o olhar do garoto. Realmente era uma coisa, né? Assim, muito bonita de ver. E ele tinha uma cabecinha maior. Mas o olhar daquele menino,
até hoje está gravado no meu arquivo. E foi um dos olhares mais bonitos que eu vi. Ainda falei com a irmã, você queria me privar desse olhar? Ela falou, todo mundo que chega aqui gosta do olhar dele. Eu falei, pois é, você não pode privar ninguém disso, porque isso é uma lição de vida muito grande. Quer dizer, cada um que chegava, a gente fazia carinho no rostinho dele, cada vez aquele olhar brilhava mais. Eu ainda falei, gente, que coisa mais linda. Depois, quando eu aprendi sobre isso, né, que eu comecei depois a estudar sobre o espiritismo e a entender essas coisas todas, é que eu tive a certeza que aquele menino sabia exatamente a situação dele, que estava acontecendo, aquela alma que estava ali, ela não estava nem tão aprisionada naquele corpinho, ainda que em vigília. Ele já estava bem assim, sabe, em volta, recebendo aquele carinho. Desse menino, eu acho que estava em torno de 12 anos. Ele tinha 12 anos lá. Mas ela falou que ele foi muito pequenininho, né? Mas era mais ou menos isso. Então, uma coisa assim que a gente vai aprendendo, quer dizer, as crianças com deficiência, a pessoa que está em coma, ela não está totalmente aprisionada num corpo, ela está sabendo de tudo que está acontecendo, senão não faria sentido aquela provação e aquela expiação para aquela alma se ela não tivesse consciência disso. Então a gente tem que dar muita atenção, muito amor, né? Deixar fluir realmente um sentimento muito grande por essas criaturas em expiação e provação, porque elas estão ali, né, sedentas de carinho, de amor e oferecendo também, porque todas elas têm uma carga de amor muito grande para oferecer, né? Porque quando a alma não tem ainda condição de fazer ter aquela provação ou aquela expiação, Deus não permite, porque tem que vencer. Tem que vencer. Então, quando elas têm isso, quando elas chegam nesse ponto de precisar, né, ter uma encarnação assim, elas estão muito preparadas. E tem só amor naquele coração. Realmente é uma coisa bonita da gente sentir, né? Pode não ser bonito de ver, quem não tenha olhos de ver e encontrar, né, a beleza que está ali, porque tem a alma ali inserida, né, naquele corpinho ali, temporariamente, mas com uma alegria de viver, porque o olhar é a janela da alma. Através dele a gente vê a situação das pessoas, né, de dor, de sofrimento, né? Então ele transparece isso. Então é muito interessante e a doutrina espírita esclarece, explica esses fatos tão importantes, né? Na questão 318, foi quando a gente, né, recomendou o dever de casa para essas duas. Terminamos aquele comentário de Kardec, né, sobre os espíritos que recém-desencarnados, às vezes nem é tão recém assim, mas eles não se libertando, né, com facilidade das coisas desse mundo, ficam participando de tudo, né, dentro da nossa casa. A vida na Terra, a gente tem esses dois mundos, né, no planeta, em todos os planetas, a gente encontra esses dois mundos, o mundo material e o mundo espiritual, né, a dimensão espiritual. E os espíritos que estão desencarnados, eles estão na atmosfera fluídica do planeta, eles estão na erraticidade. Porque a erraticidade é aquele período entre uma encarnação e outra. Então, perdeu o corpo físico, eles já estão na erraticidade. Mas a erraticidade acontece em todos os pontos, em todos os globos, em todos os planetas, no universo inteiro, né, que é a nossa casa de verdade. Então, esses espíritos que estão ligados à Terra estão na erraticidade, mas estão situados aí mentalmente na atmosfera fluídica do planeta que os abrigou durante muito tempo, né? E ali ficam. Então, e se metem em tudo, né? Se metem em tudo, porque não se transformam assim de imediato, né? Claro que vão mudar os pensamentos, claro que vai haver uma transformação, mas não é de imediato. Então, aquela pessoa que tinha o hábito de criar problemas na família, a alma vai continuar influenciando um e outro e vai continuar criando problema, né? Vai continuar com essa tarefa aí, né, desagradável muitas vezes, que tinha antes e que permanece até que aprenda.
Então, na 318, Kardec pergunta: as ideias dos espíritos se modificam na vida do espírito? Eles respondem: muito, se modificam muito. Sofrem modificações muito grandes à medida que o espírito se desmaterializa. Tá vendo? À medida que o espírito se desmaterializa. Se ele estiver muito agarrado às coisas, se ele estiver muito materializado ainda, não vai ser uma modificação significativa. Os espíritos continuam com as mesmas ideias, com as mesmas teimosias, com a mesma situação, durante mais ou menos tempo. Vai depender do próprio espírito, do esforço que ele faz para aceitar ajuda, para aceitar a evangelização, a orientação dos espíritos, para que ele se abra, né? Tanto que, às vezes, a gente sempre fala isso, orientando as pessoas sobre isso. Muitas pessoas procuram psicografias, né? Centros que fazem psicografias para saber a situação do espírito, como é que está, daquele afeto que desencarnou, né? E a pessoa tem uma vontade muito grande de receber uma mensagem e tudo. E tem centros. Aqui em Friburgo, eu não sei. Acho que não tem centro que faça esse trabalho assim, evocando os espíritos. Mas em alguns lugares, né? Tem. Em alguns lugares, tem no Rio, tem muitos centros que fazem esse trabalho. A pessoa chega, né? Minha tia até frequentava uma pessoa, chega, coloca o nome da pessoa que deseja receber a mensagem e deixa lá. Depois, durante a reunião, durante a palestra, como essa daqui, os médiuns ficam trabalhando, né? Os médiuns, tem muitos médiuns, psicógrafos na casa, que lá a frequência é muito grande, né? Uma reunião num centro tem mais de 300 pessoas e é reunião o dia inteiro. Então, tem esse trabalho. Aí tem muitos médiuns. Aí eles pegam essas folhinhas e, quer dizer, se o espírito tiver em condições de mandar uma mensagem, ele vai mandar. Se não for ele, vem um outro dando notícia. E sempre tem alguma resposta assim. Eu tenho até um primo que ele falou assim, olha, aquela resposta que vem, a psicografia que vem, serve para qualquer pessoa. Eu já li vários. Serve para qualquer pessoa. Qualquer pessoa que lê aquilo ali vai dizer que foi para ela. Porque são sempre mensagens de ânimo, de entusiasmo, de encorajamento, né? Agora, quando vem aquele espírito, né, que diz ser aquele espírito a psicografar que a pessoa está esperando, como acontecia muito isso lá no centro, lá em Uberaba, onde Chico trabalhava, né? Que as pessoas iam com essa finalidade, e aí vinha a carta do familiar e tudo. Então, quando vem uma carta, uma mensagem, em que o espírito, ao escrever, é completamente diferente da pessoa que ele foi aqui, tem que se desconfiar dessas coisas. Porque logo de início isso não acontece. Logo no início, não. Né? E às vezes tem o quê? Um mês, 20 dias, às vezes que seja até um ano. Um ano não é nada para um espírito desencarnado. Nada. É muito pouco. Ele está ainda no estado de perturbação natural. Natural. Não é nada. Né? Ele pode estar já fazendo algum trabalho, psicografando alguma coisa, mas ele não está totalmente desligado da vida que ele teve aqui. Então, ele está ainda com muitas ideias enraizadas. Aí, quando é uma pessoa de gênio forte, de temperamento forte, que vem com uma conversa angelical, vamos desconfiar, porque não é assim. Não é assim, né? Ah, mas não é diferente? Ele aprende, mas ele demora muito a mudar suas próprias ideias. Não é porque desencarna que vira santo, né? Tinha uma linguagem mais grosseira, de repente uma linguagem celestial, né? Não pode ser, não é assim tão rápido, né? Então a pessoa não pode ficar confiando em tudo também que ela lê, né? Ah, mas tinha coisa ali que só eu sabia. Ora, como só você sabia? Você tem ideia da nuvem de testemunhas que Paulo se referia, que está em volta de você, lendo o seu arquivo mental, sabendo de tudo? Um espírito que nem tem nada a ver com você pode saber de detalhes a seu respeito, porque ele pode ler o seu arquivo. Ele está desencarnado. Não tem obstáculo.
Né? Então, para um espírito, ler o nosso pensamento é como ver um filme. É como assistir imagens que estão ali. Né? Ele pode ver isso. Então, ele sabe de pormenores, ele sabe de detalhes que só você sabe. Por quê? Não é difícil isso para ele, ele lê a sua mente. Ah, mas Deus permite, depende da sintonia em que a pessoa esteja. Sempre a gente bate nessa tecla. Uma pessoa com uma sintonia elevada não vai ter um espírito brincalhão ali, fazendo dela uma pessoa, né, que possa se impressionar com determinadas coisas, porque não vai conseguir. Né? Se ela tiver uma elevação, se ela tiver com nível bom de elevação, só bons espíritos vão estar ali e não vão fazer uma brincadeira dessa tão ruim com a pessoa, né? Então, quando acontece de espíritos brincalhões, zombeteiros, espíritos que são inconsequentes, como a gente já passou por essa ordem de espíritos, a gente já viu isso, que isso é realidade, esses espíritos, eles só entram em nossos pensamentos quando a gente permite. Agora, não é assim com familiares que desencarnam, porque esses familiares estão muito ligados ao nosso pensamento, ao nosso coração, ao nosso sentimento. Então, eles têm mais facilidade de ter acesso. Eles têm mais facilidade, porque há uma ligação afetiva. Né? Então, existe mais essa facilidade deles quando eles estão em torno de nós. Então, isso ocorre, né? A gente tem que identificar aí o comportamento. Então, eles dizem assim, a influência, eles se modificam muito, mas sofrem modificações muito grandes à medida que o espírito se desmaterializa. Quanto mais afastado do plano material ele está, mais amplitude ele terá, mais ampliados estarão, assim, os horizontes do seu pensamento, né? Ele pode, às vezes, permanecer, muito tempo com as mesmas ideias. Muito tempo, olha só. E o que é muito tempo para a gente? É pouco para eles, mas é muito para a gente. Então, o espírito pode estar desencarnado há 30, 40 anos e a gente achar muito, e ele está ainda com as mesmas ideias, com o mesmo comportamento que ele tinha aqui, porque isso vai depender da compreensão dele. Ah, mas se é uma pessoa que conhecia o espiritismo, que estudava o espiritismo, que frequentava, isso não é regra para que um espírito se encontre liberto das coisas físicas. Não é regra. É apenas um caminho a mais. É um caminho mais acertado. São conhecimentos que ele tem que vão facilitar a sua compreensão na dimensão dos espíritos, mas não quer dizer que só porque ele conhecia, só porque ele estudou, só porque ele frequentava, só porque ele era espírito, que ele vai ter isso, não. Ele tem que compreender e entender, né, as coisas. Às vezes, eu estava até conversando com a Abel sobre isso, né? Às vezes a gente fica muito na superficialidade daquilo que a gente estuda, daquilo que a gente entende, né? Ou então, às vezes a nossa vaidade, o nosso orgulho é tão grande que nos impede de colocar em prática muito daquilo que a gente sabe, muito daquilo que a gente entende já. Então, tem hora que quando a gente faz algum trabalho, algum estudo e apresenta, né? Tem hora que parece que a gente, quem está fazendo a exposição, está falando, não é nem em grego, é em aramaico. Porque parece que as pessoas não estão entendendo. Né? Mas por quê? Porque são os bloqueios naturais que a gente tem. É como ao ler, ao estudar para fazer uma palestra aqui, eu também passo por cima, às vezes, de coisas, passo por ali e não vejo tudo, parece que não estou tendo olhos de ver ali. Né? E depois, quando eu tenho que retornar para alguma outra coisa, eu já lembro, mas como é que eu passei por isso aqui e não vi assim, dessa forma? Né? Então, é o nosso estado de alma, de espírito, né? E as influenciações também que a gente pode estar no momento, que nos impedem, às vezes, de entender as coisas como devem ser. Né? Porque isso, nós estamos no mundo, somos espíritos ainda inferiores, num plano ainda bastante inferior, e somos influenciados o tempo todo. Vamos achar que os espíritos inferiores que estão aí na atmosfera do planeta vão achar lindo o que a gente faz? E vão querer nos ajudar a aprender? Coisa nenhuma. Vão atrapalhar para a gente não aprender nada, para engrossar a fileira deles. Né? Então, muitas vezes, a gente encontra dificuldade, sim, né, para certos entendimentos. Agora,
quando ele vai se desprendendo, vai se esforçando bastante para ver a realidade dos fatos, ele vai abrindo mão daqueles conceitos que tinha, vai achando até graça daquilo. Nossa, mas como eu pude pensar assim? Como eu pude acreditar nisso? Né? Porque está tão longe da realidade. Isso é normal acontecer. Mas até lá, como eles dizem aqui, ó, pode levar muito tempo com as mesmas ideias, mas pouco a pouco a influência da matéria diminui e ele vê as coisas mais claramente. É então que procura os meios de se melhorar. Aí sim, nesse momento, quando ele se desvencilha de tudo, quando ele se desapega da vida que teve, aí o que ocorre? Ele vai querer melhorar. Então ali, ele começa então a fazer o balanço da vida que levou, porque ele já está desimantado, né, daquela influenciação forte da vida que teve. Aí ele vai conseguir enxergar os erros, os acertos e começa a fazer, digamos aí, um dossiê para ele. Anotando as coisas importantes, o que mais ele vai ter que fazer para ele melhorar, o que mais ele vai ter que fazer para ele ter uma encarnação aonde possa se elevar mais, né? Vai fazer um esquema de espíritos que ele gostaria que estivesse com ele na próxima encarnação para ele poder resgatar, né? Para poder auxiliar esses espíritos que em outra existência ele explorou, ele prejudicou. Então ele vai fazendo isso, vai fazendo aí um plano para ele. Aí, no decorrer desse tempo, que a gente não conta, porque a eternidade não conta tempo, mas para ele, né, tá passando, ele não, sem contagem de tempo, mas ele tá lá fazendo o trabalhinho, começa a trabalhar, começa a ajudar, e ele vai então vendo o que é importante para ele melhorar. E ele vai juntando coisas importantes para que ele possa se melhorar. Quando ele, então, é informado que vai reencarnar, porque ele é informado próximo disso, o espírito não sabe quando é que ele vai reencarnar. Então, quando ele é orientado de que ele já pode, que ele já está em condições de reencarnar, aí sim ele vai fazer ele vai colocar, né, as suas ideias, ele vai se dispor daquelas ideias que ele tem, e aí sim vai ser, Deus vai permitir? Já está na hora? Será que já pode? Então aí os espíritos encarregados desse trabalho vão auxiliá-lo na elaboração desse mapa kármico para ele na próxima encarnação. Mas ele já vem fazendo as escolhas ao longo do tempo. Né? Que a gente fala tempo porque a gente usa isso, né? Mas ele vem há muito, né, fazendo essas observações. Então ele procura se melhorar e sabe o que ele pode resgatar ou não. Na 319, Kardec pergunta: desde que o espírito já viveu a vida espírita, antes da sua encarnação, de onde vem o seu espanto ao reentrar no mundo dos espíritos? Porque muitos se surpreendem. Né? Sempre, e aqui também, né? Quando nós estamos aqui na Terra, a morte ainda é algo que nos aterroriza. Tem pessoas que não veem nenhum corpo morto, não querem ver, não pensam nisso, não vão. Se vão, ficam lá na porta. Deus me livre de ver, né, um corpo sem vida. O pavor é tanto, né, que não querem nem pensar nisso. Não querem nem pensar. Eu tenho uma amiga que ela fala: como é que você pode falar com tanta facilidade em morte? Eu falei: minha filha, porque é a única certeza que a gente tem na vida é essa, né? Uma mãe, quando recebe seu bebezinho pela primeira vez no seu braço, está nascendo, aquela alegria toda, a única certeza que ela tem sobre aquele bebezinho que ela está recebendo é que um dia ele volta. Porque nós não somos daqui, nós não moramos na Terra, não é nossa casa. A Terra é uma escola, é um estádio de tempo que a gente vai passar aí aprendendo. Então o universo é a nossa casa, a gente tem que voltar para casa, todo mundo tem que voltar para casa. Então a única certeza que a gente tem é essa, é que um dia aquele bebezinho vai voltar. Não se sabe quando, qual é o tempo que ele vai ter, isso vai depender da escolha de provas que ele tenha feito, né? Então, ele vai voltar.
Essa é a única certeza. Então, como a gente pode passar por uma vida sem ter, pelo menos, alguns pensamentos sobre essa questão? Não é pensar em morrer, nem como vai ser, nem com medo. Não, mas a gente tem que saber que isso é uma realidade, né? É uma realidade. E a vida, pra gente, ela é como um mistério. Realmente, ela é um pouco misteriosa, porque nós temos no nosso arquivo mental essas coisas, mas nós não temos isso no nosso nível de consciência o tempo todo. Pode ser que uma vez ou outra, em alguns momentos, a gente tenha alguma lucidez e algumas pessoas até possam saber quando está chegando a hora da sua morte, né? Alguns sabem, alguns percebem isso, mas não é a maioria. E nós nem estamos preparados para isso. Imaginemos, né? Se nós soubéssemos disso, olha isso, a gente já tem um medo danado sem saber quando, imagina sabendo que vai. Como que vai ser, né? Se fôssemos São Francisco de Assis, não teria problema nenhum. Mas a gente não é São Francisco de Assis. Porque um discípulo de São Francisco perguntou para ele estava mexendo no jardim, né? Que era muito natureza, né? Então, ele falou, mestre, se você soubesse que ia morrer amanhã ou mais tarde, o que você ia fazer? Ele falou, ia continuar mexendo no meu jardim. Não somos São Francisco de Assis, né? Então, a gente ia ou se desesperar, ou, né, fazer bobagem. Muitos até sabem, mas a maioria não sabe, não tem preparo para isso. Justamente por não ter preparo para isso, é que esses espíritos brincalhões, quando a gente está numa sintonia, ficam falando bobagem, falando que a gente vai morrer, né? Aí sonha com besteira, né? A pessoa bota na cabeça aquelas interpretações de sonho, aquelas coisas horrorosas, que se sonhar com um dente é morte na família. Aí, o que acontece? Liberto do corpo, esses espíritos brincalhões fazem a gente vivenciar essas experiências aí, ter esses sonhos bizarros, e a pessoa acorda apavorada, né? Que vai morrer. Bom, eu já não teria um parente, porque eu tenho tanto problema, eu uso aparelho, então eles me irritam, o dente me irrita, o aparelho me irrita, machuca minha boca, aí eu penso tanto nessas coisas que eu sonho muito com o dente. Eu não ia ter mais um parente vivo, eu também já teria ido, né? Se isso fosse morte da família. Então, olha, não vamos nos ligar a essas bobagens, não. Né? Espíritos que ficam fazendo esse tipo de coisa são espíritos brincalhões, estão querendo se divertir com a gente. E isso é uma realidade, a gente cai na deles, né? Então, essa questão, desde que o espírito já viveu a vida espírita, ele tem medo, mas ele não tem medo de morrer, não. Porque ele sabe que ele não morre, quem morre é o corpo. Ele tem medo de prestar conta, ele tem medo porque ele sabe mais ou menos o que ele vai passar. E quando ele adentra a vida espiritual, quando ele sai do corpo, ele sabe que ele vai ter que prestar conta de muita coisa, para ele mesmo. Para ele mesmo. Não é para ninguém, não, é para a própria consciência. Mas logo depois que passa aquele primeiro impacto, ele não tem mais esse problema. Ele já se integra, porque é a casa dele, ele está voltando para casa, né? Então, é importante isso. Seguindo esse capítulo, saindo dessas lembranças aí, vem a questão da comemoração dos mortos e dos funerais, que tem muito a ver com essa questão, né? Do retorno da vida, da vida material, entrando aí para a vida espiritual. Na 320, Kardec pergunta assim: os espíritos são sensíveis à saudade dos que os amavam na terra? Né? Então, eles dizem, muito mais do que podeis julgar. Quando a gente vê alguém partir para a dimensão espiritual, né, uma pessoa querida que vai embora, nele a saudade é tanta quanto em nós. É a mesma coisa. Não é? Eles têm uma vantagem sobre nós, que eles nos veem. Eles nos veem, eles nos abraçam, eles chegam perto, ainda que eles não estejam tão, né? Mas eles nos veem. Só se for uma condição muito inferior que a alma esteja, que ela não consiga registrar, né, a presença e a situação, e que ela se projete aí para uma região muito inferior.
né, só numa situação dessa, mas na maioria das vezes, eles nos veem, eles recebem nosso carinho, nossas orações, nossas preces, né? Eles vão, muitos ficam muito tempo ainda na casa, mas nós não os vemos. E muitas vezes a dor da separação, aquela tristeza, nos impede de perceber a presença deles, muitas vezes em algumas situações, né? Porque a gente está muito assim entristecido, né? Fecha muito o campo e não consegue perceber. Então eles têm essa vantagem sobre nós. Eles dizem: muito mais do que poder julgar. Essa lembrança aumenta-lhes a felicidade se eles são felizes. E se não são, se eles estão numa condição inferior, numa condição de infelicidade, essa lembrança pode servir de alívio. Porque quando a gente pensa em alguém, algum afeto que partiu, né, em uma pessoa que a gente durante toda a vida amou e amava a presença dessa pessoa, quando nós pensamos nessa alma, nesse espírito, a gente pensa com muito carinho. A gente pensa com aquele mesmo amor que a gente dedicou durante o tempo de vida, né, que ele teve aqui. Então essa vibração amorosa, esse sentimento de amor ajuda muito essas almas. A única coisa que não podemos fazer é passar para eles uma revolta sobre o que aconteceu. Primeiro porque eles já estão na erraticidade, eles estão voltando para casa, então eles sabem que isso faz parte da vida, né? Alguns pode ser que no início até ainda se sintam muito revoltados por partirem. Nós, às vezes, recebemos espíritos aqui na reunião mediúnica que demonstram essa revolta, que não era hora, que estava querendo ficar aqui, que querem voltar, mas isso é momentâneo, isso não vai durar, porque logo eles vão ser muito socorridos, muito assistidos, logo eles vão entender, mas isso dura menos. Mas, às vezes, com o encarnado, dura para o resto da vida do encarnado. Né? Outro dia, conversando com uma pessoa que já perdeu um afeto há muitos anos, até hoje é revoltadíssima, não aceita, não refez a vida e não aceita aquela perda. Então, para ela foi uma infelicidade total e não aceita, não morreu junto. Ela mesmo diz: morri junto, não aceito, Deus foi injusto comigo, assim, entendeu? Olha, tempos e tempos e tempos. Então, esse espírito, coitado, fica numa condição, né, de não poder auxiliar essa pessoa, e ela com isso não recebe esse carinho que eles têm também conosco, né, de vir nos visitar, de nos abraçar. Então é muito, às vezes a pessoa está assim, a gente não percebe muito, mas estudando o espiritismo a gente começa a identificar. Às vezes a gente está numa situação em casa qualquer, ou de alguma dor provocada por alguma doença da família, assim, ou então bem, até num dia feliz, né, de uma festa, alguma coisa assim, de repente, sem do nada assim, né, do nada, a pessoa nem estava pensando, vem uma lembrança muito forte daquele amor, né, daquele afeto que partiu. Isso não é do nada, isso é uma aproximação dessa alma. E aí, às vezes, a gente sente assim uma coisa como se fosse um lencinho. Até eu tive uma experiência dessa interessante. Eu não sou muito ligada em datas, não. Eu sou horrível. Mulher normalmente se liga em data, mas é horrível. Lá em casa, quem é ligado em data é meu marido, ele que sabe as datas. Eu peço para me ajudar nisso, porque eu não sou, né? Eu não tenho muito essa ligação com datas. No dia que eu fiz 25 anos de casado, e lá se vai, hein? Já até esqueci da data. Já tem 42. Então, no dia que eu fiz 25, eu me lembro que eu acordei de manhã, saí da cama assim, estava me dirigindo ao toalete, aí eu tive uma lembrança tão forte da minha sogra. Ela morreu 2 meses antes do nosso casamento. Uma lembrança tão forte dela, e eu realmente não estava lembrando dela, né? 25 anos depois do casamento, né? Eu tive essa lembrança tão forte na hora que eu acordei assim de manhã, e parecia
mas eu não estava lembrando de data. Não estava lembrando de data nenhuma. Aí parecia assim que como se uma gaze, uma seda, uma coisa fininha passasse pelo meu corpo, assim. Como se esbarrasse assim, né? Uma coisa que a gente às vezes esbarra, tem um lencinho de seda, a gente esbarra. Eu senti uma coisa assim e lembrei muito dela. Aí tá, né? Tomei meu banho, saí, Quando eu cheguei na cozinha, meu marido falou assim, você está lembrando que dia é hoje? Eu falei, não. Ele falou, não tá? Eu falei, não. Ele falou, então você... Que vergonha, coisa horrível. Ele falou, você não está lembrando? Olha, eu não lembrei, não tive essa ideia, nem quando ele pediu aliança para limpar. Quase uns 15 dias, ele falou assim, aqui, deixa eu dar uma limpezinha, essa aliança não está muito limpa, não. Vamos dar uma limpadinha. Aí pegou. E aí, né? Aí naquele dia ele falou assim, você não está lembrando que dia é hoje? Aí eu falei, não estou. Ele falou, então você já vai lembrar. Aí ele pegou a caixinha da aliança, ele tinha mandado fazer um trabalhinho aqui com ouro branco. Aí ele falou assim, hoje nós estamos fazendo 25 anos de casado. Eu falei, me perdoe, eu não lembrei. Aí eu falei assim, mas a sua mãe lembrou. A sua mãe lembrou. Ele falou, como assim? Eu falei assim, olha, ela acabou de me dar um abraço. Ela acabou de me dar um abraço. Agora eu estou entendendo o que foi aquilo, né? Então, olha só, na hora eu também não me toquei. Mas quando eu cheguei na coisa que ele falou, hoje nós estamos fazendo 25 anos de casado, eu falei, sua mãe lembrou antes de mim. Porque ela me deu um abraço hoje, ainda contei a ele. E ali a lembrança dela naquele momento foi muito forte depois, né? Ela continuou ali e tudo, né? Muito forte, quer dizer, a gente recebe a atenção deles, né? O carinho deles. Eles estão sempre nos vendo, a gente é que não os vê, né? Mas quando a gente percebe, eles estão ali, né? Às vezes numa comemoração qualquer, às vezes numa tristeza, né? Numa doença na família. Isso é muito comum acontecer, a visita desses nossos queridos, né? Na 321 está assim, o dia da comemoração dos mortos, tem alguma coisa de mais solene para os espíritos? Preparam-se eles para visitar os que vão orar sobre os túmulos? Preste atenção na resposta, hein? Os espíritos atendem ao chamado do pensamento nesse dia como nos outros. Então, olha só, eles não estão lá. Eles não moram em cemitério. Quem ia querer morar em cemitério? Ah, hoje é comemoração, hoje é aniversário de fulano que já desencarnou, vou ao cemitério. Pô, mas vai comemorar aniversário lá? Eles não querem comemorar aniversário em cemitério. Quem quer? Por acaso alguém aqui quer comemorar aniversário em cemitério? Então, por que a gente leva essas almas queridas para lá? Para comemorar aniversário lá? Não vamos comemorar aniversário dessas almas lá, não. Eles querem, não. Para quê? Fazer o que lá? Não tem mais nada. Ah, mas está recém... Pior ainda se tiver recém-desencarnado. Pior ainda. Nós vamos fazê-los sofrer. Olha só, a gente já não aprendeu, já passamos por várias lições aqui no Livro dos Espíritos, que não há obstáculo para o perispírito. O perispírito passa pela parede, não há obstáculo, é fluido, não há obstáculos. Então, se ele estiver recém-desencarnado, o que a gente vai fazer com eles? Vai levá-los para lá para eles verem a decomposição do corpo? E vão ver. Agora, se eles já forem espíritos mais adiantados, eles vão neutralizar e não vão assistir nada. Mas se não forem, eles não podem fazer essa neutralização. Se eles forem espíritos ainda bastante ligados às coisas, eles não vão ter como neutralizar isso, vão assistir isso. Então, gente, não evita o máximo isso, de ir para lá, para o cemitério. Cuida, né? Cuida, manda limpar, cuida direitinho, para não, né? Para ter uma aparência boa. Agora, com essa questão da cremação aí, vai diminuir muito esses sepultamentos, né? Então, cuida, mas ficar indo para lá, levando os nossos bens amorosos para lá, para quê? Né? Vamos fazer comemoração
Em qualquer lugar, seja em qualquer lugar que a gente vá, na casa de alguém, na própria casa, num jardim florido, numa praça bonita, ali nós devemos dar graças por tê-los tido em nossas vidas, né? Na vida de todos que amaram e que também a gente ama. Então isso é importante. Para que lá? Eles vão lá porque a gente vai. Eles não moram lá, eles não estão lá. Eles só vão porque a gente vai e o pensamento atrai. Então, mas na minha casa, imagina, eles vão... eles já estão lá. A gente pensa neles. Quem não pensa num afeto desencarnado, gente? Quem não pensa num amor que já desencarnou? Todo mundo pensa. Todo mundo tem isso no coração. Porque não são as roupas, não são os objetos, não são as coisas que nos fazem lembrar desses amores. É o amor que a gente tem por eles. Continua tendo, eles não morreram, não. Eles continuam vivendo, sendo queridos por nós, né? Porque esse foi o objetivo da encarnação. Resgatar um sentimento, resgatar um amor. Esse é o objetivo, né? Resgatar erros do passado para que a gente possa se libertar dessas coisas, né? Então, isso é que nos aproxima de nós. Então, eles estão em nós e nós estamos neles. Somos energia, né? Então, eles estão sempre juntos. Quando nós comentamos, isso não quer dizer que estejam, a alma e o perispírito estejam ali do lado da gente, não. Em qualquer lugar do universo que eles estiverem, estarão ligados pelo amor, pelo sentimento que a gente tem. Então, não precisam estar ali, eles podem estar trabalhando, eles podem estar em funções, né, de trabalho, porque o espírito continua trabalhando. Então não precisa, mas olha, o pensamento, a prova disso a gente tem até no plano material. Quantas vezes nós temos saudade de um afeto, de alguém que a gente ama que está longe, a gente começa a pensar tanto nessa pessoa e vai emitindo um sentimento tão bom, de alegria, dali a pouco toca o telefone. Aí a pessoa, olha, eu estava lembrando tanto de você, resolvi ligar. Olha só. Porque aquilo chegou, né? Aquela pessoa não estava ali do nosso lado para receber o abraço material, mas recebeu o abraço espiritual, né? O abraço de sentimento, de amor, que chega até as pessoas que nós amamos, estejam elas encarnadas ou desencarnadas. Então não precisa ir para túmulo, né? Não precisa ir para cemitério, eles não estão lá. São almas já libertas, ainda que sejam recém-desencarnadas, não estão lá não. O recém-desencarnado também não fica lá, não. Eles estão sendo tratados, E às vezes a gente atrapalha. Porque dependendo da situação dessa alma, se ela estiver sendo socorrida pelos irmãos socorristas que socorrem essas almas, que ainda estão sofrendo os efeitos da desencarnação, o que acontece? Elas são atraídas novamente para aquela situação ali e tem uma recaída. Uma carga de dor novamente, vivenciam muitas vezes a desencarnação, os horrores que possam ter passado, né? Vivenciam aquilo de novo, a dor, o sofrimento, porque estão sendo atraídas por nós. Então o melhor é sempre a prece, a vibração boa, né? Pedindo a Deus que interceda por eles, né? Que os deixe na mão de espíritos amigos, socorristas, que possam auxiliá-lo. E a nossa prece chega, sempre chega. Esse é para eles um dia de reunião junto às sepulturas? E eles respondem, reúnem-se em maior número nesse dia, porque maior é o número de pessoas que os chamam lá, naquele ambiente. Mas cada um só comparece em atenção aos seus amigos e não pela multidão dos indiferentes, não é? Isso prova a questão do pensamento e do sentimento, da ligação da afeição e do amor que a gente tem por eles. Sob que forma comparecem e como seriam vistos se pudessem tornar-se visíveis? Sob a que tinham em vida. A gente não leva o corpo espiritual? O perispírito é fluido.
ele é constituído de fluido, mas é um fluido bastante material para a alma e bastante fluido para a matéria. Então ele é semimaterial. O espírito precisa dele. O espírito não faz nada sem o perispírito. Porque o espírito é energia. Ele precisa de algo mais grosseiro um pouquinho para que ele possa fazer uma interação com a matéria. Então, desde a hora do nascimento, né, desde a hora que o espírito, que há a união dos gametas masculinos e femininos, a reencarnação, ela começa até antes disso, mas assim, de fato, materialmente falando, é na hora da união dos gametas masculino e feminino, e que ali, naquele momento, materialmente falando, começa a encarnação da alma. Aí o que o espírito faz? Uma extensão desse perispírito, desse fluido, que é o revestimento, digamos assim, não é um corpo da alma, porque a alma não tem corpo, mas assim, que o reveste, né? São os fluidos, vai para o útero materno. E ali o espírito vai comandando com o auxílio do material genético, claro, ele vai manipular o material genético oferecido pelos pais, né, pelos corpos materiais, ele vai manipular esse material genético através do perispírito. O perispírito funciona como um organizador, não é molde. Não é molde do corpo físico. Vamos tirar essa ideia, porque isso aí está na cabeça de muita gente. O perispírito não é um molde, ele é um organizador daquele material genético por conta do comando do espírito. O espírito é que é tudo, ele que faz tudo. Mas ele precisa desse fluido para que ele possa interagir. Então, o que ocorre? O espírito, vai ligando aquele fluido do perispírito, molécula por molécula, do corpo material e vai formando o corpinho físico. Então, ali, sem esse fluido, ele não pode reencarnar. Ele não pode atuar. Então, o que ocorre na desencarnação? O corpo morreu, esse fluido do perispírito, né, que estava ligado molécula por molécula, se solta. Porque era através dele que o espírito atuava na matéria. Há uma função interessante, a gente já falou sobre isso, né? O perispírito é o elemento de ligação do espírito com o corpo, então ele serve de intermediário. Então ele leva para o corpo físico as impressões da alma e os comandos da alma e leva para a alma as sensações do corpo físico. Ele faz esse trabalho, né? Sem ele, nada acontece. Então, por ocasião da desencarnação, ele vai com a alma, ele se solta do corpo físico, porque ele é importante para a alma está sempre com ele. Nunca ela se desprende do corpo, do perispírito, nunca. Sempre existe o perispírito, sendo que ele vai evoluindo, assim como de acordo com a alma, né? A alma força a evolução desse fluido também, a limpeza, a purificação desse fluido. Mesmo as almas mais aperfeiçoadas têm esse fluido, só que tão quintessenciado que quase se confunde com a alma. Mas sempre tem. Então, quando eles têm que aparecer, seja onde for, seja na casa da gente, seja lá no cemitério, se eles aparecerem lá num dia desse, vai ser com a aparência que eles tinham aqui na última encarnação, até para que eles possam ser notados, vistos e reconhecidos, né? O que não significa que seja com esse que eles estejam, porque eles podem, se forem mais elevados, escolher um visual de uma aparência de outra encarnação que não seja a última. Mas se ele puder, se ele tiver evolução, se ele não tiver, ele vai ficar com a aparência da última. Então, é assim que eles serão vistos. Seria assim, né? É assim que eles são vistos, caso eles tenham ou precisem, por uma razão ou outra, se fazer visíveis. Ou então, se um médium tiver essa sensibilidade, né, de
clarividência, ele vai ver o espírito como ele era, como normalmente ele vai aparecer. Bem, nós já estamos lá com 4 horas, vamos parar por aqui. Nós paramos na 321A, né? Se é para eles uma reunião, né? Nesse dia lá. Então, eles só vão porque a gente vai. Então, deverzinho de casa a partir de 321B. E vamos terminar depois esse capítulo com essa questão ainda da comemoração dos mortos. Que isso é muito importante. Tem muita coisa interessante aqui para a gente aprender com os espíritos. Muita paz para todos. Continuamos estudando aí a doutrina espírita.